Oi, gente. Oi, professora. Tudo bem com vocês? Tudo? Ai, gente, é tão bom ter vocês aqui. Vocês não fazem ideia do tanto. Eu queria ver a carinha de vocês. Não dá. A minha não dá porque Salve, minha câmera tá professora. minha Então, câmera né, tá professora? A situação Tamo não é aqui, ó. boa. Tamo aqui, ó. A Brinda minha minha câmera experiência. Meu Deus. Participantes. Estão falando tudo ao mesmo tempo, aí não dá. Ai, é tanta saudade que eu sinto de vocês não têm nem ideia. Vou lá pra sala, vou deitar lá. Aula. Aí terminando a aula, eu já vou jogar, demorou. Hum. Se eu fizer isso, eu morro, Forte. Eu também, você acredita? Oi. Olha, problema. E aí, gente, tá rendendo o conteúdo de vocês? Tá. Eu tô em aula, mano. Pois é. Nós vamos fazer correção de atividades. Então, Deita. Ok. eu queria que vocês participassem e vamos para a página 356 do livro. Vou ver aqui. Não pode fechar a porta. Então, nós estamos no capítulo 3, módulo 2. Quero que vocês peguem o livro para a gente poder organizar isso aí. Gente, tá tranquilo de entender o conteúdo? Tá tranquilo, tá favorável. Tá. Tá tranquilo. Pois é. Então, vamos lá. Melhorou. Então, nós temos aqui página 356, livro de geografia. Livro de geografia é o mesmo livro, né, gente? Mas é o módulo 2, capítulo 3, tá? Então, como eu queria estar dentro de uma sala de aula com vocês têm nem ideia do tanto. Então, nós temos aqui, número 1, leia as descrições e escreva nos espaços as letras em que relaciona cada um no correspondente à região da Ásia. Então, na verdade, eu queria que a gente pudesse ir conversando a respeito e vendo as respostas. Tá? Então, vamos lá. Ásia Central e Setentrional. Ela corresponde a qual letra, gente? Alguém? Vocês fizeram a tarefa? Letra C. Sim. Letra C. Isso aí. Então, a letra C, que é a região asiática, que engloba a porção asiática da extinta União Soviética. Então, a União Soviética é que está na Ásia Central e Setentrional. Então, Oriente Médio. Letra E. Letra E, exatamente. Que é a região que tem as 3 grandes religiões monoteístas. Oriente Médio. Leste da Ásia. Letra A. Letra A, que é China e países mais extensos, China, país mais extenso do continente. E sul da Ásia. D. B de bolinha. Região asiática que engloba a Índia. E sudoeste da Ásia. D. D de dado.
Região asiática formada principalmente por ilhas. Não sei por que tá aparecendo essa bagunceira aqui. Mas tudo bem. Então, nós temos aqui, ó, a resposta. Letra C, E, A, B, D. Tá dando para ver, gente? Sim. Sim. 2. Então, ele tem uma reportagem e lá no final tem algumas perguntas. E ele está perguntando aqui sobre qual é o assunto tratado na reportagem. E a reportagem fala sobre o quê, gente? Alguém quer ler? Por favor. Parece uma aula tão chata, né, assim. Joãozinho, lê aí, mano. Daniela, Oi. lê pra gente, por favor. Tá bom. Obrigada. Pera. Terremoto atinge costa do Japão, gera tsunami e mata ao menos 288 pessoas. Um forte terremoto de magnitude 8,9 atingiu nesta sexta-feira, dia 11, a costa nordeste do Japão. O abalo provocou um tsunami que alcançou áreas da cidade japonesa de Sendai, na ilha de Honshu, a principal do arquipélago japonês. Em muitos lugares, o mar ultrapassou os diques de proteção e avançou vários quilômetros por terra. A parede de água entrou quilômetros adentro pela costa da ilha de Honshu, arrastando casas e transformando os portos em cenários de desoladora devastação. Certo. E aí, qual a resposta nós temos da letra A? Qual é o assunto tratado na reportagem? Alguém? Ninguém quer falar nada? Gente, vocês estão me escutando? Eu Tô preciso que escutando. vocês participem, por favor. Entre em contato comigo. Eu estou há meses Fala nome, já quase. professora. Ah, mas Fala é muito nome. difícil, gente. Não é não, professora. Fala nome. Tá quase todo mundo aqui. Ah, não. Mas ninguém quer compartilhar, tipo, uma pessoa? Se tiver 5 pessoas, eu escolho entre as 5. Joãozinho. Não viaja não, moço. Pra onde? O aeroporto tá tudo fechado. Ana Clara, tá aí? Tô aqui. Então, Ana Clara, me conta, o que você tem de ideia do que é essa reportagem? Não, mas isso é tão fácil. Pedro, tá aí? Uai! Pedro, tá Tô aí? aqui. Então, vamos lá, Pedro, me fala. O que tem Eu de coloquei notícia que da fala reportagem? sobre um terremoto no Japão. Sei, sobre um terremoto no Japão. O livro, ele coloca uma resposta bem completa, só que a professora linda e maravilhosa resolveu cortar a parte que está a resposta, que é bem aqui no cantinho. Então, vamos lá. Ele está assim, ó. Após ser atingida por um tsunami provocado por um terremoto, a cidade japonesa de Sendai foi inundada e quase devastada em uma tragédia que ocasionou perda de vidas humanas. Então, ele fala que é um tsunami que devastou essa cidade, provocado por um terremoto. E devastou boa parte da cidade, né? E ocasionou várias perdas humanas. Então, Pedro está presente. Vou colocar aqui presença para você, Pedro. Vamos lá. A Daniela também está presente. Eu também, hein? Lázaro, tá aí, não? Oi. Tô. Gontijo também. Eu também tô. Ulisses. Maria Vale, que não fala nada. Tô aqui, professora.
João Vitor tá aí. Cadê João Vitor? Daqui a pouco eu termino essa chamada. Não, beleza, Letra- cortou. B de bolinha. Quais fenômenos da natureza são narrados? Deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil. Quais fenômenos da natureza são narrados na notícia? Explique de maneira resumida o motivo de tais fenômenos ocorrerem com frequência em parte do continente asiático. E aí, gente? Tá a resposta aí já, ó, mas se tiverem algo a complementar, ou da linguagem de vocês, é até melhor. Vocês estão muito comportados, isso tá errado. Elaíse, tá aí? Acho que não. Não? Então, a Laís não está. Beleza. Agatha tá aí? Também não, né? Débora está. Tô aqui. Débora, lê a resposta pra gente então, por favor. Hã? É a resposta Como assim? da letra B. Ah, eu coloquei. Eu coloquei que as placas tectônicas se moveram. Só isso. Sério? Tá. É. A resposta: terremoto e tsunami são dois fenômenos da natureza. Então, a resposta é terremoto e tsunami. Então, os terremotos ocorrem em função de parte do continente, incluindo o arquipélago japonês, estar localizado em zonas de limites entre placas tectônicas. Quando os abalos sísmicos ocorrem na costa oceânica, podem ocasionar maremotos, conhecidos na língua japonesa como tsunamis. São ondas de grandes proporções que se movem com velocidade de até 800 km por hora. Esta é a resposta mais completa. Pensa, 800 km por hora, vem uma onda gigantesca a 800 km por hora. É muita doideira, né? Não tem pra onde você correr. Sem salvação. Sem salvação. 362. Gente, ficou claro essa daí, né? Então, 362. Nós temos sobre as monções. Então, complete os espaços com as palavras corretas. Sofia, tá aí? Não, né? Ulisses, tá aí? Também tá com falta. Mateus? Também falta. Pedro? Tô aqui, tô Gente, aqui. ah, tá. Ou não responde, não, você vai ficar com falta, filho. Isabela tá aí, né? E Gabriel? Oi, 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 oi. Beleza. Gente, essa falta, eu vou anotar e mandar para Carol, e a Carol vai entrar em contato com as pessoinhas, tá? Não esquece de mandar presente pra mim, não, hein? Não presença, quer dizer. Tá certo. Vou mandar presente pra você. Olha só, Também quero. presente. Aham. Vou mandar uma caixa de ovo podre para cada um. Credo. Ovo? 362. É isso, Sorova. É Páscoa ruim. já foi. É, né? Pode mandar um 300. saco de arroz, cesta básica. Verdade. Essa é boa. 362. Nós temos nas monções. Monção, né? Primeiro aqui é a monção úmida. Os ventos sopram do oceano em direção ao ambiente, o continente.
Vocês lembram dessas monções, gente? Deu para conseguir entender realmente o que era ou não? Está lá no livro da página 359. Então, as monções úmidas. Ó, Ana Clara. O que aconteceu? Ana Clara saiu? Não sei, deixa eu ver. Acabei de aceitar ela novamente. Então, monções... Professora, Sim, senhora. se colocar monção de verão, tem problema? Em vez de colocar monção úmida? Tem que colocar se ela é úmida ou seca. Você pode até colocar a monção de verão, mas, na verdade, ela, no livro de vocês, ela está colocada como monção úmida e monção seca. Na página 359. A diferenciação deles ali. Colocaram é úmida e seca. Isso é ruim, moço. Tá? Então, fica úmido, os ventos sopram do oceano em direção ao continente, carregando as nuvens e ocasionando chuvas intensas nesse período. As monções secas ocorrem no inverno, causando um longo período de estiagem em parte do continente. Tem gente brigando aí, ó. 2. Leia o texto e realize a atividade proposta no caderno. Calendário no caderno. Até assim. Temos que agilizar nosso processo. Então. Indonésia. Ana Clara. Cadê a Ana Clara, gente? Oi, professora. Então, lê para mim, por favor. Ana Clara. Peraí, vou ler. Mas é porque eu não tô com o Por que você está sem livro? livro aqui, professora. Então, quando chegar lá no finalzinho, a senhora vai ter que arrastar para eu poder ler. Tô Tá certo, mas você devia estar com o livro para ir corrigindo já. de floresta tropical, mas vários observadores Ana Clara, ninguém tá te Sim, entendendo. mas não tem como, professora, os lugares tá tudo fechado. Ana Clara, não dá para te entender. Ué, não? Não, tá cortando. Ah, Vamos então passar a bola para outra pessoa. Isabela, tá aí? Tá. A Indonésia tem mais de 95 milhões de hectares de floresta tropical, mas vários observadores preveem a perda total de floresta dentro de 12 anos. O abate legal de árvores é crônico, possibilitado por um governo central fraco, e onde até há pouca... Nossa, eu tô ruim para ler hoje. Onde até há pouco agrava a corrupção, estimulando-se que tal abate legal represente cerca de 73% e 88% de toda a madeira cortada no país. Instituições financeiras internacionais dotaram as serrarias e fábricas de papel da Indonésia com as tecnologias mais avançadas, e o seu apetite de por madeira é insaciável. Madeiras preciosas como a teca e o mogno, outrora abundantes, são agora raras. A província de Riau, na ilha de Sumatra, detém atualmente o recorde da maior área de floresta destruída anualmente, com fogos
ateados para liberar terra para novas plantações de palmeira de dendê. É frequente as companhias produtoras de óleo de dendê estarem simultaneamente envolvidas na exploração de madeira e na produção de pasta de papel. Razão adicional para intensificar a destruição da floresta original. Este fato é particularmente preocupante porque é apenas nas ilhas de Sumatra e de Bornéu em que se encontram os orangotangos, cuja existência fica assim ameaçada de extinção. É também na ilha de Sumatra que se encontram 222 outras espécies de mamíferos, exclusivos da Ásia, e outros 125 estão limitados à região da Indonésia. Então, nós temos uma pergunta aí, se a Indonésia é formada por um arquipélago na região sudeste da Ásia, que se estende ao longo da ilha do Equador. Que tipo de vegetação é predominante no arquipélago e quais são as principais ameaças desse tipo de vegetação? Então, a resposta é florestas tropicais densas e de alta biodiversidade. As principais ameaças são desmatamento para uso de madeira e o cultivo de palmeiras para a produção de azeite de dendê. Esse desmatamento pode levar à extinção dos orangotangos e ameaça 222 espécies de mamíferos, sendo 125 desta floresta. E dá para poder entender aí, né, gente, a resposta? Sim. Dá para ler, não dá? Sim. Dá. Eu vou agilizar um pouquinho o processo, senão nós não vamos ter tempo para poder terminar o conteúdo aí. Página 363, nós temos as respostas aqui, tá? O continente asiático é o maior do mundo em extensão e pode ser dividido em 5 regiões principais. O relevo da Ásia é marcado por grandes elevações, como a Cordilheira do Himalaia e o Planalto do Tibete, onde predomina o clima de alta montanha. O rio Ganges tem grande importância cultural para os povos hinduístas. No leste e sudeste da Ásia, a instabilidade geológica provoca riscos elevados de terremotos e maremotos, que podem provocar tsunamis. Essa instabilidade geológica se deve ao fato de que as áreas mencionadas ficam próximas aos limites de placas tectônicas. Os climas frio e polar são predominantes na parte setentrional do continente, próximo ao Círculo Polar Ártico. A maior parte do continente asiático se encontra na zona temperada norte, incluindo uma grande faixa na qual predominam climas desérticos e semiáridos. O sudeste da Ásia, gente, lembrando que o clima desértico e semiárido não necessariamente é devido à areia, falta de ter muito sol, algo do tipo. É a falta de chuva. Então, por exemplo, uma região de muito frio, extremo frio, que tem neve, pode ser considerado um clima desértico, tá? Ou semiárido. O sudeste da Ásia se encontra na zona tropical, onde o clima equatorial predominante contribui com a existência de florestas tropicais. O clima no continente é influenciado pelo fenômeno das monções, particularmente intenso nas regiões do sul e do sudeste da Ásia, em razão da presença do Planalto do Tibete. As monções envolvem o deslocamento de massas de ar que causam períodos alternados de precipitações intensas e estiagem em parte do continente asiático. O continente asiático, em especial o Oriente Médio e o sul da Ásia, apresenta crescente número de conflitos em relação à água. Página 372, então, para observar o mapa, ele está mostrando aí a China com composição étnica.
Vocês querem que volte anteriormente para poder falar quais são as palavras principais dos quadros ou não? Precisa não. Não? Então, a China, composição Sim, né? étnica. Então, capítulo 4, aspectos populacionais e econômicos da Ásia, e nós temos falando sobre a China, primeiramente. Ô, prof, você vai postar esse bagulho lá? Eu lembrei agora, tipo, dessa vez eu lembrei de gravar. Do 7º ano eu esqueci de gravar. Ah, Que só. tenso. Mas esse eu vou postar. Tá? Se vocês puderem até lembrar os professores, sempre quando vocês entrarem, vocês falam, professor, você tá gravando? Que ajuda a gente. Tem vezes que a gente esquece isso, daí dá problema. Falei Olha que você é só. ruim. Oi? Não, falando com meu irmão aqui. Ai, gente. Então, nós temos os principais grupos étnicos. Então, tem vários tipos de grupos étnicos aí, tá? Da China. Então, qual etnia pertence à maior parte da população chinesa e onde ela se concentra no território chinês? Pertence à etnia Han. Ela se concentra ao longo de toda a porção oriental do país, com porções também em outras regiões. Então, a porção oriental do país, com outras áreas aqui também. Tem essa, que é a maior parte, né, na verdade, na China. E a gente olha para o povo chinês e pensa que é só um grupo, né, todo mundo junto, igualzinho. Na verdade, não é bem assim. 2. Leia o trecho de reportagem. Agora eu quero que alguém leia para mim, senão eu vou ficar sem voz. Posso ler? Pode. Os protestos violentos na região autônoma chinesa de Xinjiang têm raiz no histórico de conflito étnico e repressão da área. O território é onde moram 8,3 milhões de cidadãos da etnia muçulmana uigur, uma das 56 que formam a coxa de retalhos da China. O grupo sonha com a independência e a formação de seu próprio estado, o Turquestão do Leste. A separação tiraria 1,7 milhão de quilômetros quadrados das mãos do governo comunista de Pequim. A resposta vem com um pesado controle de população, prisões e preconceito alimentado pela etnia dominada no país, os Han. De acordo com o texto, é possível afirmar que a relação entre as etnias na China é harmônica? O objetivo dos rebeldes na etnia... Eu não sei falar isso não. E aí, gente? Ele já fala a própria pergunta, já dá a resposta, né, da primeira. Então, não, os Han são dominantes. E outras minorias étnicas também reivindicam maior autonomia. É o caso da etnia Yur, que reclama por controle de seu território e reivindica a formação de um Estado independente. E aí, gente, tá tranquilo? Deu para entender? Quer que explique alguma coisa? Sim, tá de boa. Se tiver alguma dúvida, vocês falem, gente, por favor. Pode deixar. Então, 3. Observe o gráfico que ilustra a taxa de natalidade na China entre 1960 e 2015. Depois escreva o que esse gráfico permite constatar e quais as causas e consequências responsáveis por esse cenário. Então, é 373 a página, que é a próxima, né? E aí tem o gráfico. Para poder dizer o que está querendo dizer esse gráfico aí, ó. Ele está falando China, taxa de natalidade, 1960 a 2015. Então, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que morrem ou nascem, gente? Nascem. Ah, que bom. Então, nós temos a quantidade de gente que nasce no país
e ele tem diminuído a quantidade de pessoas que nascem. Vocês sabem por que chegou a diminuir a quantidade de gente que nasce na China? Não tenho uma Alguém noção aqui, mas não vou falar. Pode falar. Por causa da política do filho único? Exatamente. Ai, então não era isso que eu ia falar, não. Bem Não diferente. era, não? Não. Então, a política do filho único é uma das principais aí para poder ter essa mudança da taxa de natalidade. Então, a política do filho único fez diminuir a taxa de natalidade na China. A taxa de crescimento vegetativo foi reduzida. O que é crescimento vegetativo, gente? Vocês lembram? Crescimento vegetal? Não. Ah. Crescimento vegetativo é a quantidade de gente que nasce, a quantidade de gente que morre, e aí você diminui a quantidade de gente que nasceu, a quantidade de gente que morreu, e vê se está aumentando a quantidade de gente no país ou diminuindo. Certo? Certo. Deu para entender? Sim. Não tá. Sim. E aí nós temos, vou colocar novamente assim, essa política determinou a queda da taxa de natalidade, em consequência, a população desacelerou seu crescimento. Com a taxa de mortalidade também permaneceu baixa, o potencial de idosos aumentou. A quantidade de idosos acabou aumentando. Ok? Então, você tem a taxa de mortalidade, ele permaneceu baixa e a quantidade de idosos aumentou. Então, a população passou a ser mais velha, certo? 4. Fazer uma pesquisa em artigos de jornais, revistas ou na internet e registre abaixo um texto descrevendo os pontos positivos e negativos da política do filho único. O que tem de positivo nisso, gente? Diminuir a quantidade de pessoas no país, tipo, não diminuir, vai reduzindo ao longo dos anos. Sim. Mas é isso, esse é um ponto positivo. E por que isso é positivo? Porque Evita o colapso de fome também. Isso. Não entendi. Evitar fome. Evitar Miséria. fome, né? Sim, A evitar desigualdade, fome. né? Sim. O que mais? Falta de emprego, falta de escola, políticas públicas para pessoas idosas. Toda a infraestrutura, ela vai ter que aumentar muito se você aumenta a quantidade de gente. Você vai ter mais casa, você vai ter que ter mais meios de transporte, mais ruas sendo construídas, saneamento básico, esgoto, água tratada e assim por diante. Então, você aumenta todos os gastos que o governo vai ter que ter com a população. E aí, quando você consegue diminuir esses gastos por conta da quantidade de gente que está diminuindo, isso é algo positivo, né? E aí, o que tem de pontos negativos? Que acaba interferindo na liberdade da população. Também. De querer ter um filho ou não. Sim. E aí, além disso, ninguém, gente? Com o aumento Ideal. da população idosa, há uma queda na população economicamente ativa. Também, isso. Você tem uma dificuldade aí para poder manejar quem está trabalhando e quem está se aposentando, né? Então, você gera um problema nesse ponto. Além disso, vocês não lembram da aula, gente? Não é possível. Mano, a última aula foi em março, velho. Tá foda de lembrar. Não, isso daí é conteúdo que eu passei em vídeo aula para vocês. Ah, então eu vi, eu lembro. Da China. O que tem a China? Eles têm uma política de filho único e aí você tem uma segregação na população, em que uma parte da população, quer dizer, boa parte, né? Quase a maioria preferem ter filhos homens e não filhas mulheres.
E isso gera um problema gigantesco em caso de, por exemplo, que é resposta pessoal, tá, gente? Ele tá falando que é resposta pessoal, vocês não vão copiar isso daqui, né, gente? É. Então, é o que a gente está resumindo falando aqui. Então, ponto negativo. Se você tem muita... Eles preferem os homens. Então, as mulheres, era aceito ter aborto, é aceito matar as mulheres, as meninas, quando nasciam, já podiam ser enterradas vivas, não tinha problema. Então, você tem uma discriminação gigantesca com as mulheres. Outra coisa negativa, falta mulher. Então, chegou ao ponto de ter um monte de homem e quase ninguém que era mulher. Então, gerou um problema gigantesco também para aumentar essa população depois, porque só homens numa sociedade não vai fazer com que tenha filhos, né? E aí é quando começa-se a ter a política de 2 filhos em vez de ser o filho único, para poder modificar aí essa situação. Tá? Deu para entender a diferença dos pontos positivos e negativos ou não? Sim. Sim? Então, vocês querem que fale novamente para poder vocês escreverem? Sim, por favor. Tá. Então, pontos positivos. A diminuição da quantidade de pessoas e menor gasto público, né, com a manutenção dessa população, com o tratamento de esgoto, água, quantidade de casas a serem construídas, aumentar a quantidade de escolas, de trabalho e assim por diante. A fome, o aumento da fome também. Tá? Outra coisa que... Isso são pontos positivos, né? Pontos negativos é a desigualdade em questão de homens e mulheres, a procura por ter mais... eles tinham como culturalmente, o homem que cuida da família. Se é esse homem que cuida da família, optam por não ter mulher. Então, se a mulher está grávida de uma menina, ela pode abortar, ela pode matar essa filha, pode enterrar vivo, e assim é o que acontecia na China logo no início dessa política do filho único. Eles tinham que optar entre um homem e uma mulher e optar por um homem. Então, você tem uma discriminação maior em questão de nascer uma menina. Outro ponto negativo depois é que você passa a ter muitos homens e quase nenhuma menina, nenhuma mulher. Nesse ponto, você não tem mais um crescimento da população, porque não tem mulheres da etnia deles. Então, eles precisam modificar isso e colocam para ter 2 filhos. Você pode ter um menino e uma menina e melhora a situação. Nós temos 2 minutos para acabar a aula. Ele encerra, né? E é isso aí, gente. Acho que deu para poder entender, né? Esse conteúdo. Deu. Sim. Eu estava correndo bastante com o conteúdo de vocês e eu acho que eu consegui colocar no eixo. Tá muito mais tranquilo do que o ano passado o conteúdo. O ano passado foi muito mais corrida. Não, ano passado tava de boa também. Não, eu falo nono ano passado. Nono ano passado eu passei apertado. Esse ano tá mais tranquilo. Nem lembro. Porque você... eu acho que você nem olhava direito. Eu colocava um monte de coisa na internet para poder ficar fazendo e tentando ajudar na sala. Ele dormia bastante, mas na minha aula não. Ele dormia de olho aberto. É lógico, a gente tem que ter o preparo. Se você jogar água em nós. É claro. Na minha aula não pode dormir, não. Não. Olha só, gente. Então, tchau para vocês. E muito obrigada. Eu queria ver a cara de todo mundo. Não sei. Pois é. Tá, acabou. Não, não vai ver minha face, não. Pois é. Então, até a próxima aula nossa. Que amanhã é feriado, tá, gente? Então, nossa aula vai ser semana que vem. Nós vai ficar todo mundo em casa. Né? Não, será que não? Eu já tenho compromisso de feriadão já. Eu vou lá pra Ipiranga dar um rolê. O fone é meu também. O fone é meu, pai.
Mano do céu, agora bateu o desespero. Não tô entendendo nada. Então, da tchau, aula. gente. Meu Deus do céu. Tchau. Ixi, tava